Os últimos capítulos de Kaoru-hana foram pura emoção e não teve como aguentar. Fala galera, eu sou o Lucas, tô aqui pra mais um vídeo e finalmente voltando com os reviews de Kaoru-hana, do mangá de Kaoru-hana, e que faz 11 capítulos que eu não comento. O último capítulo que eu comentei foi o 176 e agora estamos no 187, foi o mais recente que foi lançado. Então assim, faz bastante tempo que eu não faço um review de Kaoru-hana aqui no canal. Na verdade, um review de qualquer anime. Recentemente tá muito difícil de lançar um review, mas eu estou tentando voltar. E eu estou começando pelo mangá de Kaoru-hana, que eu estava querendo voltar há um bom tempo, até por conta de vários acontecimentos que tivemos desde o último vídeo que eu trouxe aqui no canal e que foram de imensa emoção, principalmente para os nossos personagens principais e também para uma outra personagem que foi focada recentemente, que foi a Toki, porque ela é uma professora muito rigorosa, mas que na verdade foi mostrado que ela tem um amor imenso por suas alunas e que ela só queria proteger elas, só que do jeito dela, por conta de eventos do passado que ela acabou presenciando. Então, assim, teve toda uma justificativa, teve todo um passado aí revelado e que no final acabou sendo resolvido. Teve toda uma conversa ali da Toki com Tsukada Sensei e os alunos da Chidori. E agora, com a volta dos reviews, vamos começar pela reunião da Toki com o diretor e depois da Toki com as suas alunas. E que foi bem emocionante, principalmente na parte com a Kaoruko, que foi uma conversa particular que elas tiveram e que incomodou um pouco a Kaoruko. E bom, não foi só isso, teve bastante coisa aí que rolou nesses últimos capítulos, mas que eu já vou entrar em mais detalhes. Então já deixa seu like para apoiar o canal e se inscreva para perder os próximos vídeos, seja sobre o mangá de Kaoru-hana ou outros vídeos. Então bora começar. E bom, eu vou dar uma geral sobre o que está acontecendo no mangá de Kaoru-hana, até porque são 11 capítulos e não dá para comentar detalhadamente cada capítulo, até porque tem muita conversa. Então eu vou focar nos pontos principais de cada capítulo aí, juntando eles para dar seguimento ao entendimento do que está acontecendo na história. E bom, relembrando que no capítulo passado, o último capítulo que eu comentei aqui no canal, tivemos a conclusão da conversa entre os garotos da Chidori e a Toki e o diretor da Kikyo. E agora estamos tendo a conversa entre o diretor e a Toki, uma reunião pós-reunião com o pessoal da Chidori, e que é para eles discutirem sobre a situação atual deles. E bom, claramente, após a conversa com os garotos da Chidori, eles pensaram que aqueles garotos são muito mais maduros do que eles pensavam. Na verdade, são boas pessoas. E bom, uma outra coisa que chamou a atenção foi após aquela conversa, uma parte que o Ayato alertou eles, porque antes as garotas da Kikyo tinham medo dos garotos da Chidori, só que agora parece que é o contrário. Na verdade, elas têm um grande ódio por eles, e esse ódio pode desencadear um novo conflito no futuro. Então é uma coisa que eles têm que resolver, porque senão pode acabar tendo mais um conflito, mais incidente como o incidente do passado, e é uma coisa que eles têm que resolver. E bom, dada a situação atual entre as duas escolas, os dois ficam se lamentando muito, principalmente a Toki, porque para a Toki, ela foi a principal culpada, ela que alimentou esse ódio da Kikyo pela Chidori, e é por isso que ela se culpa muito mais pela situação atual, e é uma coisa que o diretor tenta amenizar, até porque ele sabe como a Toki se sente, ele sabe o que a Toki passou no passado e que ela sofre até hoje. Mas antes que ele diga mais alguma coisa, ela fala que ela tem que fazer algo antes. E é aqui vamos para a conversa dela com as garotas da Kikyo, que é no capítulo 178, e que começa com uma parte aí com as garotas com muito medo aí de entrar na sala, só que no final se surpreendendo com uma expressão que elas nunca viram antes da Toki, porque ela acaba aparecendo por trás das garotas e acaba surpreendendo com o sorriso dela, uma expressão que raramente ela faz na escola. Elas acabam conversando sobre os garotos da Chidori e conversam sobre o que falaram naquela reunião. E ao final dessa nova reunião, ela acaba se desculpando com as garotas. E bom, não foi só ela que acabou se desculpando, a Madoka também se desculpou, até porque ela acabou falando várias coisas para a Toki sem saber da situação dela, sem saber do que aconteceu no passado. Então claramente é uma coisa que pesa muito em todo mundo ali. Algumas garotas também revelam que também não viu sentido interagir com os garotos da Chidori, mas que essa visão foi mudando com o passar do tempo. E após ouvir isso, a Toki fala para elas que isso não é culpa delas, e sim da escola, a escola que criou essa situação atual. Só que não é isso que as garotas queriam dizer, elas querem saber o que elas vão fazer daqui pra frente, o que todos eles irão fazer daqui pra frente. Continuando no capítulo 179, elas falam que o desprezo que elas sentiam por eles era uma coisa da fraqueza delas, não uma coisa por culpa da escola. E a Subaru, ela fala que foi o mesmo para ela, mas ela fala que essa situação atual só foi possível por conta desses garotos em específico, até porque os mesmos garotos revelaram que na escola deles tem vários tipos de pessoas, tem até pessoas más na escola mesmo, então poderia ser uma outra situação muito mais complicada. Então por se tratar desses garotos em específico, que elas conseguem interagir com eles. Então para elas não é total culpa da Kikyo essa situação atual, mas elas querem saber o que elas vão fazer daqui pra frente, até porque essa situação está muito pesada para as duas escolas, e isso pode acabar desencadeando um novo conflito, e ela quer evitar que mais pessoas acabem cometendo esse equívoco. E logo depois a Kaoruko pergunta o que elas podem fazer como estudantes da Kikyo, porque elas querem mudar a situação atual, e ela acaba falando para Toki que ela é muito grata
por tudo que ela conseguiu na Kikyo e querem expressar isso ajudando ela, até porque isso é o quanto elas amam essa escola. E que após essa fala da Kaoruko sobre elas quererem fazer alguma coisa para ajudar a Toki, e no final elas acabam vislumbrando esse cenário com a Toki sorrindo para elas desse jeito, uma coisa que acaba chocando elas e que no final a própria acabou agradecendo elas e falou que está discutindo com o diretor sobre o que fazer daqui pra frente, e que assim que se encerrou a conversa com o grupo de garotas da Kikyo. Só que a conversa ainda não acabou, porque a Toki pediu para Kaoruko ficar para conversar um pouco mais com ela, e que essa conversa continuou no capítulo 180, e que esse capítulo começou com a Toki se desculpando com a Kaoruko, se desculpando pela situação da outra reunião em que ela cogitou a saída da Kaoruko, e que ela acabou se desculpando pelas ações imperdoáveis dela. Só que é uma coisa que a Kaoruko, ela quer uma explicação, ela quer a explicação do Toki não só sobre aquela atitude, mas também do porquê ela fica se culpando muito, porque ela é muito rigorosa com ela mesma, e que essa conversa continua em um outro lugar que a Kaoruko levou a Toki, esse lugar em que a Kaoruko costuma estudar ou ficar com suas amigas, e que ela fala para a Toki que esse lugar é um lugar muito especial para ela e para suas amigas, e acabou revelando para ela que estavam comentando sobre a Toki antes da reunião, na verdade sobre o que elas mais amam na Toki, uma coisa que acaba surpreendendo a própria, uma coisa que acabou chamando a atenção da Kaoruko, e comenta com ela que ela fez essa mesma cara durante a reunião com as garotas. E bom, a Kaoruko, ela fala para a Toki que ela ama essa escola não só por causa das amigas dela, mas também porque é a escola que ela lembra tantas memórias que ela acabou criando com a Toki, e que essa parte continuou no capítulo 181 e que mostrou como a Toki foi um grande apoio para a Kaoruko, porque a Kaoruko, ela fica comentando como a Toki ajudou ela e apoiou ela muito, até nos momentos em que a mãe da Kaoruko estava doente e a Kaoruko queria um emprego de meio período para comprar um presente para o seu irmão, e também uma situação em que a Kaoruko estava estudando nesse local e ela acabou adormecendo, e no final ela acabou acordando com uma coberta em cima dela e também algumas bebidas e aquecedores de mãos na mesa, e que mais tarde ela acabou descobrindo que foi a Toki que fez isso, mas ela não teve coragem de perguntar, mas que a própria acabou admitindo agora quando ela questionou o que ela estava fazendo naquele local, naquele frio. E bom, a Toki naquela situação, ela poderia ter repreendido a Kaoruko, poderia ter acordado ela naquele momento, mas ela não fez, porque a Kaoruko, ela tinha uma situação muito delicada na casa dela, e para a Toki, aquele lugar para a Kaoruko parecia um lugar muito importante, e ela queria que aquele lugar trouxesse algum relaxamento para a Kaoruko, porque era uma coisa muito essencial para ela naquele momento, o que faz com que a Kaoruko fique mais interessada nas motivações da Toki, mas que ela não pergunta para a Toki, até porque ela sabe que mesmo que se perguntasse para ela, a Toki não responderia, mas ela pede uma coisa para a Toki, que ela nunca saia dessa escola, uma coisa que aparentemente a própria está cogitando, o que deu a entender nos capítulos passados, uma coisa que preocupou o diretor e que agora está preocupando a Kaoruko. E bom, esse foi um pedido que acabou chocando a Toki e deixando a Kaoruko com um rosto muito triste, até porque ela gosta muito da Toki. E bom, a Kaoruko, ela fala que naquela vez, quando a Toki sugeriu a saída dela, ela ficou triste, mas porque sentiu como a Toki se importa muito com suas alunas, até porque ela sabia que a Toki era uma pessoa muito gentil e delicada. Aquilo deixou a Kaoruko muito triste, mas porque ela gosta muito da Toki. E ao final, ela fala como a relação delas foi construída aos poucos, e que agora ela pode dizer que a Toki tem a total confiança dela, e fala para a Toki que ela quer se formar nessa escola como uma de seus alunos, uma coisa que com certeza gera muita emoção para as duas, e que no final a Toki acaba abraçando a Kaoruko, e fala como a própria amadureceu e se tornou alguém que enche ela de orgulho. Mas logo depois vem uma frase final que preocupa muito essa parte da saída, porque ela fala para Kaoruko que não importa o que vá acontecer no futuro, porque ela está certa de que ela e todos os outros irão superar. Então é meio que como se ela estivesse falando que mesmo que ela não esteja mais, eles vão superar isso. E que essa parte continuou preocupando a Kaoruko no capítulo 182, em que ela ficou pensando muito nessa conversa com a Toki, e essa frase final que parece muito uma despedida, parece muito mais uma frase do tipo, vocês vão ficar bem mesmo sem mim aqui agora. E ela fica pensando muito nessa possibilidade da Toki acabar se demitindo, uma coisa que ela fica remoendo dentro dela e que ela conseguiu aliviar um pouco com o Rintaro, porque o Rintaro foi visitar ela, só que ela não percebeu, ela teve que ir correndo atrás dele ali logo depois de visitar a casa dela para conversar com ele. E bom, uma coisa interessante que foi comentada nessa conversa entre os dois é que a Madoka aparentemente conheceu a garota do passado, a garota do incidente do passado entre a Kikyo e a Chidori, porque as datas batem assim, ou quando essa garota parou de interagir com a Madoka e ela acabou se mudando, e o incidente do passado. Então aparentemente a garota do incidente do passado e a garota que a Madoka conhecia são as mesmas pessoas, e até por isso que ela sabia daquele local em que ela
sugeriu ao Rintaro e a Kaoruko acabarem se encontrando no festival. E bom, a Kaoruko tá muito preocupada ainda com a possibilidade da Toki ir embora e o Rintaro acaba confortando ela, falando que eles têm que fazer o possível nesse momento. E que agora vamos para o capítulo 183 e que agora tivemos uma interação entre o Tsukada e a Toki, que acabaram se encontrando por acaso ao final do expediente e no final acabaram saindo para comer juntos. E bom, nessa parte fica mostrando a Toki ainda remoendo suas ações, remoendo o que ela fez até esse exato momento. Só que o Tsukada, ele acaba vendo tudo isso como uma forma de amor dela pelas alunas dela. Então são duas coisas bem diferentes, porque a Toki, ela fica se remoendo muito, ela fica se culpando muito por tudo que aconteceu, e o Tsukada, ele vê de uma outra forma, o que faz no final a Toki falar para o Tsukada que ela queria ter sido uma professora que nem ele, e que parece meio que uma frase como se fosse uma despedida, como se ela fosse sair agora da profissão ou sair da Kikyo pelo menos, porque parece meio que uma despedida, porque ela falou eu queria ter sido. E através dessa fala o próprio Tsukada percebeu essa possibilidade, ele pensou se ela está cogitando a demissão dela, que esse pensamento dele ganhou forças quando ele conversou com o Rintaro, porque o Rintaro acabou comentando com ele sobre essa possibilidade por conta da conversa que a Kaoruko teve com a Toki, o que faz o Rintaro ficar preocupado com a própria Toki acabar se demitindo, e que essa parte aí teve um choque aí que chamou muita atenção nesse capítulo e que já teve um desfecho, que eu já vou comentar, e que essa parte, logo após o Rintaro falar sobre a possibilidade da Toki acabar se demitindo, temos essa cena de uma professora da Chidori derrubando seus cadernos e ficando chocado com essa fala do Rintaro, e que no capítulo seguinte descobrimos do porquê essa surpresa dela, do porquê desse choque dela. No capítulo 184 é revelado que na verdade ela não era só uma estudante da Kikyo, como também é a garota dissidente do passado, ela é a Matsukasa, só que agora ela está com o nome de Shigusa porque os pais dela acabaram se divorciando e ela acabou adotando o nome da mãe, e que ela acabou cortando o cabelo desse jeito curtinho aí, diferente de como ela era no passado, então ficou bem diferente. Mas ela fala que algumas pessoas que são próximas delas, que estão na Kikyo, reconheceriam ela. Mas com certeza foi um grande choque para o Rintaro e para a Tsukada, porque a garota que pode resolver essa situação, que pode ajudar a Toki, estava perto há muito tempo, estava muito perto na verdade, estava com eles desde sempre. Uma situação que com certeza surpreende eles e que traz uma possibilidade aí para ajudar a resolver essa situação. E bom, ela acaba comentando com eles que ela achou que a Toki já tinha se demitido há muito tempo, porque tempos atrás ela ouviu um rumor de que a Toki havia se demitido. Só que na verdade foi um mal entendido que vai ser explicado mais à frente quando tiver esse encontro aí que todo mundo tava esperando. Mas agora é de verdade, a possibilidade da Toki se demitir é de verdade agora. E bom, nessa parte vemos que a Toki não é a única pessoa que tem situações a serem resolvidas por conta do incidente do passado. A Matsukasa também tem muitas coisas a serem resolvidas, até porque depois daquele incidente ela se culpou muito por ter arruinado a vida do garoto que ela gostava e também da Toki. Ela se culpa muito pelo que aconteceu no passado. Mas assim, uma coisa que surpreende os dois é uma garota da Kikyo como ela, que sofreu no passado por conta de garota da Chidori, ter se tornado uma professora da Chidori, e que ela acaba comentando que ela se tornou professora da Chidori para mudar alguma coisa, principalmente em benefício das garotas da Kikyo. E bom, eles sugerem o encontro dela com a Toki, só que é uma coisa que ela está muito insegura, mas é uma coisa muito essencial para as duas, e que no final o Tsukada acaba marcando o encontro dela com a Toki, acaba avisando até a Toki com quem ela vai se encontrar, e que no final ela acaba aceitando. Que agora vamos para o capítulo seguinte, focando na Toki após aquele convite, que com certeza agora está toda atrapalhada aí, tá toda fora de si aí, porque ela vai se encontrar com uma aluna aí que ela não vê há um bom tempo e também não sabe como ver ela, não sabe como reagir quando encontrar com ela, porque tem muita coisa que ela se culpa, muita coisa que ela está remoendo dentro dela, e que no final ela acabou até pedindo um conselho para a Kaoruko, e que ela acabou falando para a Toki escolher a emoção que vai deixar ela menos arrependida, e que ela sempre faz isso e está preparada para se machucar no processo, e que no final a Toki acaba agradecendo ela e vê a Kaoruko como uma pessoa muito deslumbrante, vendo como a Kaoruko cresceu muito nesses últimos tempos. E que agora vamos para a parte do encontro com a Toki e com a Shigusa, que é a Matsukasa, e que a própria está esperando a Toki junto do Tsukada, e que essa parte do mangá, no mangá ficou muito bom, essa parte aí mostrando que as duas estão muito inseguras, que tem muitos arrependimentos, medos, e que querem se desculpar uma com a outra, mas que não sabem como se encarar, mas que mesmo em meio a vários sentimentos muito negativos aí sobre elas mesmas, ainda assim elas querem se encontrar, e que no final acabou chegando o momento do encontro entre a Toki e a Matsukasa, que agora é Shigusa, e que ao se encontrarem temos essa parte aí, uma indo ao encontro da outra, enquanto remói sentimentos
sentimentos passados e mostrando essa parte aí, quando uma chega perto da outra, mostrando o visual do passado de cada um, quando eram aluna e professora, e depois o tão aguardado abraço que várias pessoas estavam esperando e que com certeza foi de baita emoção e que essa emoção continuou no capítulo 186, porque essa parte aí mostra até o Tsukada todo emocionado aí, chorando horrores aí com a situação atual, mostrando que foi um encontro que até ele ficou muito emocionado e que no final deixou as duas a sós. E bom, a Shigusa acaba explicando tudo para a Toki depois do incidente do passado, o que acabou acontecendo com ela, o que deixou simplesmente a Toki muito perdida. Como assim? Você virou professora? Você virou professora da Chidori? Como assim? O que tá acontecendo aqui? E que a Shigusa acaba explicando para a Toki que ela estava assustada no início, só que para ela a surpresa que ela teve foi muito maior, porque a escola estava numa situação muito diferente do que ela esperava naquele momento, e talvez por ter sido a geração do Hintaro, por ser a geração do Hintaro, a impressão que ela teve agora foi totalmente diferente com a impressão da Chidori do passado, até porque a atmosfera estava bem diferente, e agora ela comenta com a Toki como ela quer que os alunos dela aproveitem o tempo na escola, uma situação que ela acha estranha, mas que a Toki discorda disso. E bom, elas acabam esclarecendo o mal entendido sobre a Toki ter saído na escola no passado e que na verdade foi após aquele incidente, após os colegas de classe da Matsukaza terem se formado, a Toki acabou tirando um ano sabático, acabou meio que tirando um ano de férias aí, e várias pessoas especularam sua saída, então por isso que acharam que a Toki tinha se demitido. Não, não foi uma demissão, foi umas férias aí que ela acabou tirando após toda aquela situação, após aquele ano muito complicado que foi, e que logo depois temos a parte principal desse capítulo que foi muito importante para as duas, a Shigusa se desculpando com a Toki pelos problemas que ela causou para ela e falando que ela não fez nada de errado, até porque a Toki entendeu como a Matsukaza se sentia naquela época, e a Shigusa ela se culpa por ter mentido e ter enganado a Toki naquela época, e ela fala que foi culpa dela que ela deixou a Toki com essa cicatriz atual, e ela comenta com a Toki como ela ficou muito feliz na época quando a Toki falou para ela se divertir naquele festival, e que aquelas palavras, aquele acolhimento que a Toki dava para ela foi muito importante para ela, e não foi só isso, porque logo depois ela mostrou para a Toki os cadernos que a própria Toki fez para Matsukaza quando ela estava no hospital, quando ela estava internada no hospital sem poder ir às aulas, e que ela acabou fazendo vários resumos de várias matérias, até de matérias que ela não lecionava para poder ajudar a Matsukaza, e que aqueles cadernos foram muito importantes para a Matsukaza conseguir ingressar na universidade e conseguir ser professora hoje em dia, e também foi um grande apoio para ela em vários momentos, até em momentos aí que ela tinha dúvidas sobre o que ela tinha que fazer. Então mostra que esses cadernos são muito importantes para ela e que ela até comenta que hoje em dia ela usa esses cadernos como referência para compartilhar essas ideias com seus estudantes, mostrando que esses cadernos apoiam ela até os dias de hoje. E ela acaba comentando com a Toki que é por ela ter sempre admirado a Toki que ela se tornou apaixonada por ensinar, mostrando que na verdade a Toki sempre esteve ali por ela, sempre esteve ali apoiando ela, mesmo à distância. E que logo depois de ouvir tudo isso, veio um pensamento na cabeça da Toki, um pensamento que ela carrega por conta de seu avô, de querer viver uma vida apoiando as outras pessoas. E é uma coisa que ela viu que ela conseguiu ser um suporte para essa garota superar toda a dor que ela sofreu no passado, e que ela ainda ouviu da sua ex-aluna que foram momentos difíceis na vida dela, mas que por conta dela, por conta da Toki, ela conseguiu seguir em frente, e que com certeza após ouvir tudo isso aí, tudo isso que ela tá vivenciando agora, não tinha como a Toki não se emocionar. E bom, é muito legal que mostrou aquela cena que a Toki desabou no local após o incidente do passado, só que dessa vez mostrou de um jeito diferente, mostrou a Shigusa, que é a Matsukaza, chegando até a Toki e sorrindo para ela, e depois agradeceu a Toki por ter dado tudo de si enquanto lidava com o fardo dela, e ao final falou como ama muito a Toki, e que com certeza não teve como a Toki não se emocionar, não teve como ela não desabar de emoção, como vemos nessa cena aí, com a Toki chorando muito na frente da sua ex-aluna, uma coisa que ela precisava muito dessa conversa aí, para poder se libertar, poder seguir em frente com aquele incidente do passado, uma coisa que ela se culpou muito, não só isso agora, mas também a situação atual entre as duas escolas, ela se culpa muito por muitas coisas que aconteceram, e ela precisava muito dessa conversa, e essa parte com a sua ex-aluna, principalmente a garota que estava envolvida no incidente, foi muito essencial para a personagem, e que logo depois ela chamou a Toki pelo apelido no passado de Ayame-chan, e falou para ela que de agora em diante ela tem que fazer as coisas da forma que ela quer, e que é para a Toki olhar só para frente e continuar sorrindo para sempre, que é assim que se encerrou o capítulo 186, um capítulo muito bom, muito emocionante aí para as duas personagens, que precisavam dessa conversa para cada uma resolver suas situações internas. Então
Então, boa parte agora dos conflitos que foram apresentados foram resolvidos. E bom, agora vamos para o último capítulo lançado, o capítulo 187, que foi lançado na semana passada e que foi um capítulo que foi muito significativo para a obra, principalmente a parte final do capítulo, porque está rolando o primeiro dia do Festival Cultural da Escola da Chidori e a Kaoruko e suas amigas estão estudando na Kikyo em pleno sábado. E bom, eles ficam se lamentando por elas não poderem estar no festival, só que eles também esperam que no futuro elas possam ir a esse festival da Chidori, porque eles esperam que a situação melhore com o passar do tempo, que eles consigam fazer algum progresso entre as duas escolas e que eles vão trabalhar para isso. O Tsukada Sensei, ele fala para Chigusa e para seus alunos que eles vão trabalhar para que isso aconteça, e isso é uma coisa muito importante, e que nas páginas seguintes temos uma parte muito importante para esse progresso que eles querem ter, porque logo depois o Zami mandou uma foto no grupo deles com as garotas, dizendo que o grupo deles está fazendo hora extra, e que logo depois a Madoka fica especulando se eles estão do outro lado da janela, e que ela começa a abrir um pouquinho ali as cortinas ali da sala que ela está, e que é uma coisa que é meio problemática, é uma coisa que foi estabelecido pela escola, principalmente pela Toki lá atrás, que não era para ser feito, não era para deixar as cortinas abertas, até porque do outro lado tinha Chidori, até que no final a Toki acabou aparecendo na sala perguntando por que elas estão ainda na escola, e vem o pedido delas para a Toki, o pedido de poder abrir as cortinas, pelo menos um pouquinho, e que a Toki acabou concordando somente por 10 segundos, uma coisa que ela não queria fazer isso nesse momento, só que no final ela foi mais flexível com suas alunas, mas mesmo que seja por pouco tempo, a Toki ela fica pensando que não crê que finalmente chegou esse dia, e que logo depois vem essas duas páginas aí, com o pessoal da Chidori, incluindo o Tsukada e a Chigusa Sensei, e essa aí com as garotas da Kikyo, e todos vendo o que está através das cortinas, uma coisa aí que é muito significativa para a obra, porque desde o começo lá, desde o início da obra, temos as cortinas fechadas o tempo todo para as duas escolas, e é uma coisa que foi estabelecida aí, é uma quebra que está tendo agora por conta do progresso que eles estão fazendo, é um pequeno progresso ainda, mas é uma coisa que vai evoluindo ainda na obra, e que eles vão trabalhar para superar as barreiras que tem entre essas duas escolas, e que logo depois tem um sorriso aí da Kaoruko para o Rintaro, um sorriso bem parecido com o sorriso que temos lá no começo da obra, que a Toki vendo essa cena das suas alunas muito felizes e do pessoal do outro lado, ela acaba concluindo que ela quer proteger essa vista, e tem até aquela fala sobre as flores, sobre a Toki desde o início tem aquele pensamento de regar as flores para se tornarem flores fortes e deslumbrantes, e que é exatamente isso que ela está vendo que essas flores, as alunas delas, se tornaram fortes, mesmo nesse ambiente sombrio, longe do sol como estava por conta das cortinas, essas garotas conseguiram abrir, e no final ela ficou pensando que ela quer abrir a força e construir um caminho para o futuro de todos, e enquanto a Kaoruko chama a Toki para participar também, ela conclui que mesmo que haja erros no caminho e que isso leve a um caminho mais doloroso, ela espera que ainda assim isso as levará a algum lugar onde o sol acabe chegando, e ela conclui que é por isso que ela vai colocar toda a sua força para fazer com que isso aconteça, e enquanto isso, a Kaoruko pergunta para ela se isso não é belo, se isso não é lindo, e que ela acaba respondendo que sim, esse é um cenário muito lindo, e que ela conclui nos seus pensamentos que ela vai fazer de tudo para que isso aconteça, porque é o que ela quer fazer agora, justamente o que a Matsukasa, a Chigusa agora que é o nome dela, pediu para a Toki fazer, ela fazer o que ela quer fazer agora. Então assim, no capítulo passado tivemos um encerramento aí para a questão interna que a Toki tinha com ela, e a Chigusa também tinha com ela, e que agora esse capítulo foi para dar um passo a mais adiante a esse sonho de todos eles, esse sonho de que as duas escolas acabem se dando bem no futuro, consigam conviver em harmonia, e que essa parte da cortina, como eu disse antes, é muito significativa. Essa cortina aí que dividia as duas escolas assim, tinha um significado enorme desde o começo da obra, e essa parte aí, para quem conhece, é uma parte muito significativa. Então assim, foram vários capítulos aí envolvendo o plot da Toki, envolvendo a questão interna dela a ser resolvida, e que teve a participação da sua ex-aluna, que foi muito importante. Na verdade, todo mundo foi importante, não só a ex-aluna dela, que é a Matsukasa, que agora é a Chigusa, mas também a Kaoruko com as suas amigas, o Rintaro, todo mundo aí foi muito importante aí para ajudar a questão interna da Toki, que após a conclusão do arco dela, tivemos essa parte deslumbrante aí para a obra, e que é muito importante para o progresso entre as duas escolas. Agora é uma pausa de 3 semanas, na verdade agora é 2 semanas, porque o último capítulo foi lançado na semana passada, quarta-feira passada, então essa quarta aqui não teve capítulo, então mais 2 semanas depois vamos ter o capítulo. Então assim, quando lançar o 188 eu vou tentar trazer aqui como trazia antes. Eu não duvido que após essa pausa que o mangá está tendo, eles anunciam o final do mangá, pelo menos a previsão de quando ele vai acabar, até porque tá tudo encaminhado para um final do mangá, então seria estranho eles anunciarem a previsão para quando o mangá vai acabar, e com certeza eles devem dar um desfecho muito emocionante e muito bom para esse mangá. Eles não vão cagar agora não, eles vão continuar desenvolvendo até o final do mangá e trazer pelo menos um final satisfatório aí para todos, pelo menos é o que todo mundo está torcendo. Então
Então é isso, galera, voltamos com os reviews do mangá de Kaoruhana, vou tentar manter aqui no canal, e que eu espero vocês no próximo capítulo que eu trouxer review. Então é isso, galera, agora eu quero saber de vocês o que acharam desses últimos acontecimentos do mangá de Kaoruhana, e o que espero para o desfecho do mangá, o que espero para os próximos capítulos pelo menos. Comente aqui abaixo nos comentários, e também deixa seu like para apoiar o canal, e se inscreva para perder os próximos vídeos. Então é isso, galera, vou ficando por aqui, e falou!